Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam mais que bem-vindos a mais um culto online em que a gente ainda está distante, mas que daqui a pouco a gente vai se reencontrar. E para aqueles que querem conhecer a nossa igreja, ela fica na Rua Campo Grande, número 18. Tá certo? Vamos orar para começar o nosso momento de louvor? Amém. Paizinho, amado e querido Senhor, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, aqui na Tua casa para te adorar, Paizinho. Que a gente possa estar ministrando, Senhor, aos corações aquilo que Tu ministre a nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, vem estar tocando, Senhor, todos que estiverem ouvindo, Paizinho, que o Senhor possa fluir, Senhor, mais uma vez nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Reis, Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos
Senhor eterno Pai, Todo-Poderoso, agora nós queremos entrar em Tua presença, Senhor Deus, para pedir perdão, Senhor, pelo nosso pecado. Pai, eu pequei contra Ti, contra meu pai, minha mãe, meus irmãos, Pai. Porque a Tua palavra, Senhor Deus, no Salmo diz que enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, Senhor, meu corpo definia de tanto gemer, Senhor. Então, Pai, nessa noite, Pai, nesse momento nós queremos, Pai, como igreja, na minha vida, Senhor Deus, pedir perdão por todos os meus pecados, Pai. Vem com o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, sobre cada um de nós, Pai. Entra, Senhor Deus, em cada lar, nesse momento, Senhor Deus, para que Tu possa estar trazendo quebrantamento, Senhor Deus, em nossos corações, para que nós possamos verdadeiramente, Senhor Deus, nos livrar dos nossos pecados, para que possamos sermos curados, Senhor Deus, de tudo, Pai, que estamos fazendo ou fizemos de errado contra Ti, Jesus, e contra os Teus preceitos, contra os Teus mandamentos, Jesus. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu amor, obrigado pela Tua fidelidade, Senhor Deus. Vem, Senhor Deus, quebrantando, Pai. Traz, Senhor Deus, um coração de carne, Senhor Deus, em cada um de nós. Tira todo o nosso coração de pedra, Senhor Deus. Que nós possamos verdadeiramente, Pai, estarmos arrependidos, Pai, de tudo que fizemos de errado, Jesus. E assim, Pai, regozijado contigo, livre do nosso pecado, nós queremos interceder pela Tua igreja, perseguida, massacrada, Jesus. Abençoa Teus missionários, pastores, Senhor Deus, nos lugares mais difíceis de pregar a Tua palavra, Senhor Deus. Encoraja cada um deles, Senhor Deus, a não olhar para trás, Senhor Deus, a seguir em frente conforme Tu queres, Jesus. E assim também eu te peço, Senhor Deus, pelo nosso arcebispo Miguel Shoa, por todos da sua família, Senhor Deus, abençoa seu ministério, sua vida, sua saúde, Senhor Deus, que Tu possa estar trazendo a ele direto do Teu trono, Senhor Deus, a visão que Tu queres para a Tua igreja, para que ele possa, Senhor Deus, nos dirigir, Pai, naquilo que Tu queres, Pai, para que nós possamos verdadeiramente ser conforme a Tua vontade, Jesus. Também eu te peço por todos aqueles que estão doentes, enfermos, Senhor Deus, a vida de Fernanda, a vida da minha tia Doris, todos aqueles que estão acamados nesse momento, Senhor Deus, vem trazendo cura, Pai. Vem trazendo libertação. Aqueles que estão, Senhor Deus, nos hospitais, Senhor Deus, no Covid, Pai. Deus vai trazendo, Pai, cura a essas pessoas também, Senhor Deus. Sopra, Senhor Deus, nesses pulmões, Pai, para que eles possam estar livres, Pai, dessa pandemia, Jesus. E assim, Pai, tira, Senhor Deus, desse mundo, Pai. Sara esse mundo, Jesus. É assim que nós clamamos, Senhor Deus, para que Tu possa sarar essa terra, Pai, para que volte tudo ao normal, Jesus. E assim, Pai, eu te peço, pela vida do nosso pastor Leonardo, que vai trazer a Tua mensagem hoje. Jesus, abençoa ele, abençoa a sua casa, o seu trabalho. Pai, traz direto do trono, Pai, ao coração dele aquilo que Tu quer ministrar em nossas vidas, Pai. Usa os lábios, os talentos dele, Senhor Deus, para que ele possa verdadeiramente, Senhor Deus, ministrar. E que o Espírito Santo, Senhor Deus, possa, desse momento, Pai, desde já, quebrantar nossos corações para que nós possamos, Pai, receber e sermos praticantes da Tua palavra. E assim, Pai, eu te louvo e te agradeço em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Amados irmãos, também como parte do nosso culto, esse é o momento dos nossos dízimos, nossas ofertas. E aí, embaixo do nosso vídeo tem a nossa conta da nossa igreja. E você fica à vontade para fazer uma transferência, para fazer um depósito, como você queira. E caso você tenha alguma dúvida, é só ligar para a nossa igreja, para o nosso telefone, para que nós possamos tirar qualquer dúvida que você tenha. Porque a palavra do Senhor diz também que Deus ama aquele que dá com alegria. E que possamos fazer isso nesse momento. Jesus abençoe a todos vocês. Abacuque, capítulos 1, versículo do 1 até o 7. Advertência do profeta Abacuque. Até quando chamarei e suplicarei, Senhor, e Tu não me ouvirás? Até quando gritarei por tamanha violência, e não haverá salvação? Por onde anda a justiça, as pessoas más praticam violência e conflitos o tempo todo. A lei não é obedecida, ela nunca vencerá. As pessoas ímpias e iníquas prejudicam as pessoas boas, a lei segue torta. Olhe, pasmem-se perante as nações. Vocês não acreditariam se lhes contasse. Pois o exército babilônico marchará perante as cidades, e entrará nas casas e matará as pessoas. E então
vocês verão o exército e sentirão medo e ficarão pasmos. Bem, pessoal, que leitura bíblica, hein? Excelente texto. E eu queria esclarecer logo para vocês uma coisa. Vocês perceberam que o que estava escrito não foi o que foi falado, mas eu queria deixar bem claro o seguinte: nós estamos fazendo a leitura em Libras. E a linguagem, muitas vezes, não tem a mesma, como é que eu posso dizer, não é o mesmo significado das palavras. Mas eu queria que você, que não conhece a linguagem de Libras e que não conhece esse sistema, visse e percebesse como é que um surdo lê a palavra. E o que eu achei mais interessante nessa leitura foi justamente que ele se coloca como o profeta, ele se coloca no lugar de Abacuque. E é a forma mais correta de ler a palavra, é quando você vê que a palavra está falando para você. Então eu particularmente amei essa linguagem, essa forma, e o texto nem precisa falar. É um dos textos mais interessantes da Bíblia por conta dessa situação que hoje nós estamos vivendo algo tão parecido com as dificuldades que o profeta estava vivendo, e a gente viu tudo isso nessa série que está se encerrando hoje. Essa série trouxe algo relacionado à dor, aos conflitos da alma, a perdas, ao medo. E tudo isso é uma realidade da humanidade, porque desde os tempos mais antigos, as pessoas, os personagens bíblicos viveram esse tipo de problema, assim como nós, infelizmente, vivemos. E atualmente existem vários livros que falam de situações muito parecidas com aquelas e com essas que nós estamos vivendo. Existe, por exemplo, um livro muito interessante chamado Quando Deus Não Faz Sentido, de James Dobson. Existe um chamado Para Que Serve Deus, de Philip Yancey. E um muito conhecido também de Philip Yancey é Decepcionado com Deus. Veja que esses 3 livros, esses 3 títulos, são títulos que fazem muito um link com o questionamento do profeta Abacuque com relação à sua situação, e ele falando diretamente com Deus. Esse problema, nesse caso desse último livro, fala a história de um jovem, começa com a história de um jovem, que ele simplesmente abre mão de um relacionamento, ele desiste de um relacionamento com Deus, porque ele não consegue ver Deus, ele não consegue encontrar Deus em momentos de dificuldade. E, infelizmente, isso acontece bastante. Nós precisamos entender pelo menos 2 coisas: que a fé em Cristo não se encarrega de responder todas as nossas perguntas, mas ela nos ajuda a saber o que nós devemos fazer. Primeiro, a fé em Cristo não se encarrega de responder todas as nossas perguntas, mas nos ajuda a saber o que nós devemos fazer. E também que a fé não vai nos livrar do sofrimento, mas sim ela nos mostra como enfrentá-los. Pois em tempos como esse, em tempos de dores como esse que nós estamos vivendo, existem pessoas que tomam a decisão por negar a Deus. A outros negam a dor. Mas ainda existe a possibilidade de nós abraçarmos a Deus em meio à dor. E é graças a Deus, isso é o que está acontecendo na vida desse povo que está aqui escutando, estudando essa série. Assim como o profeta Abacuque, nós estamos buscando abraçar Deus em meio à dor, porque é assim, não é fácil, mas eu tenho certeza que Deus vai nos mostrar o caminho. E para mostrar esse caminho, eu quero te convidar a um momento de oração.
Senhor, Deus amado e querido, eu quero te pedir, em nome de Jesus, que tu tenha misericórdia conosco, Senhor. Que tu tenha misericórdia de mim e que tu me abençoe, Senhor. Que tu me use para passar essa mensagem. E que nós possamos entender, Senhor, as tuas maravilhas. E que nós possamos te encontrar em meio a esse momento de tanta dificuldade. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Antes de qualquer coisa, é interessante que a gente entenda que existe todo um processo para que nós possamos encontrar Deus na dor. E no processo de achar Deus, o processo de encontrar Deus no meio da dor, eu questiono Deus. A palavra de Deus, lá em Abacuque 1, 2 e 3, diz assim: Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Olha, em primeiro lugar eu queria deixar claro que Deus sabe o que é que está passando na nossa mente. Nas nossas crises, nas nossas dificuldades, assim como o profeta, ele disse assim: clamarei por socorro sem que tu ouças. Mas na verdade Deus já sabe o que está passando na nossa mente, porque Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. A palavra de Deus diz claramente que antes que os nossos pedidos saiam da nossa boca, Ele já sabe o que é que nós estamos precisando. Ele conhece a nossa aflição. Então eu devo fazer como Davi, como Moisés, como Jó, como esse Abacuque, e desabafar com Deus. O grande problema é que as pessoas não se sentem à vontade, têm medo de desabafar com Deus, algo que Ele até já sabe. Eu acho interessante que existem muitas pessoas que eu conheço que estão passando por momentos de extrema dificuldade, estão vivendo uma crise interna, estão sofrendo com ansiedade, com depressão, com estresse, mas só postam versículos como se tivesse tudo às mil maravilhas. O que é que eu entendo disso? Eu entendo que é falta de sinceridade com Deus. Se você ler os Salmos, você vai ver um homem sincero com Deus, um homem segundo o coração de Deus, como Davi, e ele clamou muitas vezes ao Senhor desesperadamente. Agora mesmo, o profeta disse a Deus todas essas coisas. Eu queria falar para você, existe um evento da igreja, o Concílio, e no Concílio tem uma das palestras que é dada. O pastor Jason dá essa palestra de uma forma fantástica. Ele é vida cristã. E é muito interessante quando ele lá vai mostrando, vai narrando e vai mostrando a gente a forma correta de se relacionar com Deus. Que não é aquela forma ortodoxa, aquela forma completamente forçada, muitas vezes até fingida, que um pai se relaciona com o filho ou um filho se relaciona com o pai. E sim, nós devemos nos relacionar com Deus em intimidade, em certeza, em segurança, se sentindo acolhido e amado, para que a gente tenha um ambiente seguro, onde a gente possa verdadeiramente lançar para Deus as nossas dores e as nossas dificuldades. E é fazendo assim que as situações difíceis, ao invés de me afastar de Deus, me farão crescer em comunhão com Deus e em intimidade com Ele. E quando essa intimidade com Deus realmente existir, a confiança vai existir, pois eu vou entender que no processo de achar onde está Deus no meio da dor, eu escuto Deus. O escutar Deus é fundamental. Olha só o que é que diz a palavra de Deus. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá.
E que resposta terei à minha queixa? Veja só, ele lançou uma queixa para Deus, ele lançou o seu problema, a sua dificuldade, e ele simplesmente parou e ficou observando, ele ficou esperando para escutar o que é que Deus tem para dizer. Escutar Deus é fundamental. Existem várias formas que Deus fala, pelo menos comigo. Eu escuto Deus muitas vezes lendo a palavra, ouvindo louvores, conversando com pessoas sábias. Existem pensamentos, enquanto eu estou orando, enquanto eu estou clamando, orando, conversando com Deus, vem pensamentos na minha mente que eu entendo claramente que Deus vai me mostrando o caminho que eu devo andar em meio a essas escuridões que são tão comuns, infelizmente, nas nossas vidas. E um pastor muito especial para mim, certa vez, ele disse: Léo, preste atenção, porque Deus gosta muito de falar através da sua esposa, através das nossas esposas. Eu não sei até que ponto ele estava brincando, mas olha, vou ser sincero, Deus fala muito ao meu coração através da minha esposa, me trazendo às vezes ideias e decisões certas a tomar. Graças a Deus. Às vezes achamos que a resposta de Deus está demorando demais. Isso é uma verdade. Quantas vezes? Às vezes até porque a gente está esperando uma resposta e Deus não está dizendo aquilo que a gente espera. Mas é importante que a gente não desanime. Não desanime, não desista. Não faça feito aquele rapaz do livro Decepcionado com Deus. Persevere, porque a resposta vai vir. Eu quero ler para você uma passagem bíblica que está no livro de Daniel, o profeta Daniel, no capítulo 10. Eu vou ler para você os versículos 11 a 13. Diz assim: E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé, tremendo. E ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. E eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Ou seja, Deus escutou a pergunta de Daniel. Deus escutou o clamor de Daniel e Deus mandou uma resposta para Daniel. Mas existiu uma batalha espiritual tremenda que fez com que aquela resposta não chegasse no tempo e Daniel ficou aflito. Mas Deus não deixou Daniel sem aquela resposta. Ou seja, nunca se esqueça que Deus te ama e se importa contigo. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. E depois que eu questiono e escuto Deus, preciso saber que no processo de achar onde está Deus, no meio da dor, eu confio em Deus. Confiar em Deus é o fundamental. Diz assim a palavra: escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade, ou seja, viverá pela sua fé. Este versículo é interessante para nos mostrar o que muitas vezes nós vemos de forma tão clara. Nós temos a mania de fazer comparações. Quantas e quantas vezes a gente está passando por uma situação e vem logo alguém e diz: olha, isso já aconteceu e se eu fosse você, eu agiria dessa forma. Se eu fosse você, eu fazia isso. Ah, quantas vezes, né? Aqui, por exemplo, existe uma história de muita dor que uma irmãzinha aqui da igreja, ela... Rapaz, é como se fosse a história de Jó, em parte.
Eu digo até a ela, rapaz, você é a pessoa mais parecida com a história de Jó que eu conheço. Porque ela foi simplesmente obrigada a sair de casa. Uma pessoa aqui do tráfico de drogas, simplesmente por conta de um problema familiar, do qual ela não tem nenhuma responsabilidade. E esse cara, chefe do tráfico, simplesmente mandou ela sair de casa. Mas antes disso, ele já tinha tocado fogo na casa dela durante a noite. E se ela tivesse dormindo em casa, provavelmente teria morrido. Agora ela tinha acabado de fazer a reforma na casa dela, o rapaz mandou tocar fogo na casa dela, tocou, perdeu tudo, reconstruiu a casa pela segunda vez, sem ter dinheiro para isso, pedindo ajuda um e ao outro, e depois ele simplesmente não deixou mais que ela morasse na casa dela, e ela está pagando aluguel, tendo a casa fechada. Então, quantas pessoas chegaram para ela e disseram, isso se resolve se você for atrás, mandar alguma pessoa fazer o mal a esse rapaz e tal, esse tem que ser respondido da mesma forma. Se é violência com que ele age, nós devemos agir com violência com ele. Ou seja, esse tipo de resposta, que com certeza não é de Deus, só vai lhe trazer mais e mais e mais dor e mais sofrimento. Nós que somos cristãos, devemos viver de forma justa, pois o justo viverá pela fé. E eu vou te dizer, porque talvez você esteja passando por uma coisa semelhante, e você talvez esteja até querendo resolver seus problemas ao seu modo, ou ao modo que estão te influenciando. Mas olha só em Daniel 10, 19, veja que linda mensagem de Deus para Daniel, e eu quero que você tome posse dela para você. Diz assim, Deus diz assim, Ele disse, não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você, seja forte, seja forte. E essa fortaleza que Deus está querendo e que eu quero te incentivar a ser forte, é ser forte na busca de viver na confiança de que esse Deus Todo-Poderoso, Ele não deixou de escutar o seu clamor nesse momento de dor e de dificuldade. E você vai abraçar Ele. Seja forte, aguente mais um pouco, porque a resposta de Deus para o teu problema, para a tua situação, pode estar muito mais próxima de chegar do que você imagina. Em nome de Jesus. E com essa confiança nesse Deus que vai cuidar de você, aí eu espero em Deus. Depois que eu confio, eu espero. Só não espera quem não confia. É assim como aquela irmã da igreja que decidiu esperar, Abacuque, o povo de Deus que estava sofrendo tantas hostilidades, eles decidiram esperar. E olha só o que foi que a palavra de Deus diz para cada um deles. Ouviu isso, e o meu íntimo, ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Ou seja, a tua vingança, a resposta de Deus, ela vai vir, e a solução. E olha, que eu estou falando aqui, mas eu não quero chamar só para esse tipo de problema de opressão não, porque teu problema pode ser vários outros. O que eu quero que você entenda é o seguinte, é que Deus vai agir na tua vida. Não esqueça, não permita que você abra mão dessa confiança nesse Deus e espere, porque Ele vai agir na tua vida. Eu não tenho a menor ideia de qual é a situação que está te afligindo, o que é que está te fazendo sofrer, o que é que está fazendo você sentir toda essa dor. Talvez você que está escutando, talvez alguém esteja dizendo, poxa, eu não sei o que é que ele está falando, porque eu não estou passando por nada de ruim, eu não estou com nenhum tipo de problema. Mas olha, nós estamos vivendo num mundo que jaz no maligno. E com certeza, infelizmente, nós vamos passar por momentos difíceis.
Se não fosse isso, Jesus não tinha nos advertido quando ele disse que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando você está comigo, você também vai ser mais do que vencedor. É isso que eu queria, que a gente entendesse que de todas as promessas de Deus, tem uma que sempre vai ser muito forte para a gente. É que Ele vai estar conosco por todos os dias da nossa vida. Que Ele jamais me deixará só, jamais te deixará só. E por isso nós podemos esperar pelo melhor. Afinal de contas, a palavra de Deus nos garante. Lá no Salmo 25, versículo 10, a primeira parte, diz assim: nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Tome posse, porque você não vai se decepcionar enquanto você estiver esperando em Deus e por Deus. E por fim, no processo de achar onde está Deus, no meio da dor, eu adoro a Deus. Olha, na minha opinião, este versículo que eu vou ler agora é uma das mais belas declarações de fé em toda a Bíblia. Veja que lindo. Está lá em Abacuque 3, do 17 ao 19. E diz assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos, para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Ou seja, ele disse essas palavras do fundo do coração, mas ele disse com o desejo de adorar a Deus, e que nós possamos fazer a mesma coisa. Esses versículos maravilhosos, essa adoração de Abacuque é a forma mais digna para nós encerrarmos essa série, crendo que no final Deus proverá, pois foi assim, crendo que Deus proverá, que Davi venceu Golias. Porque quando Davi estava cuidando das ovelhas, Deus foi provedor na vida dele e ele lutou contra o urso, contra o leão. E da mesma forma, ele não se amedrontou na frente do gigante que ameaçou todo o exército de Israel, mas Davi confiou na providência de Deus e foi Davi que venceu o gigante. Daniel, quando Daniel viu seus amigos dançando numa fornalha, no meio da fornalha incandescente, estava os amigos de Daniel e mais um homem, mais uma pessoa, chama-se Jesus, essa pessoa. Deus, ele não pode, muitas vezes, não te tirar da fornalha. Ele pode até permitir que você vá para a fornalha, mas ele vai contigo para a fornalha, ele jamais vai te abandonar. Creia na provisão de Deus, porque nenhum fio de cabelo daqueles rapazes se queimou. Isso é que é importante. O mesmo Daniel, que passou a noite numa cova cheia de leões famintos, e a gente sabe que aqueles leões estavam famintos porque os acusadores de Daniel não chegaram nem a entrar. Os leões puxaram e devoraram eles, mas eles não fizeram nada com Daniel, porque Deus era provedor e é provedor na vida de Daniel. E eles, poxa, tem tantas histórias. A gente pode falar agora os primeiros cristãos, que eles iam para o Coliseu, eles iam como os primeiros mártires da igreja, eles se entregavam aos leões, aos touros, para poder, mas eles estavam adorando a Deus, eles estavam louvando a Deus, eles estavam glorificando Deus, porque sabia que Deus tinha algo muito melhor do que qualquer coisa que eles pudessem, qualquer recompensa que eles tivessem nesse tempo. Deus tem algo maravilhoso para a minha vida e para a tua vida. Então, que nós possamos estar nesses dias de dor, passando por esse momento, mas sempre adorando a Deus. Esse é o meu clamor, esse é o que eu te incentivo. E é por isso que a palavra de Deus diz a respeito desses homens que viveram essas experiências, sempre adorando a Deus. Em Hebreus 11,
versículo 38, a primeira parte, a palavra de Deus diz que o mundo não era digno deles, porque eles eram muito melhor do que qualquer coisa que pode existir nesse mundo. O mundo não é digno deles, porque não existe nada. Eles eram dignos do céu. Estavam no mundo, muitas vezes, para trazer um testemunho de encorajamento para mim e para você. E por isso precisamos ter um interior governado por Deus. Mesmo quando o mundo... Olha, eu queria que você entendesse que para viver essa paz, o seu mundo interior tem que estar cheio de Deus. Embora que no exterior esteja um caos, mas você vai ter uma paz porque você tem Deus dentro do seu coração. E não vai ser a adversidade alguma que vai te tirar do foco. Agora, eu queria que você repetisse comigo. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo. Faz-me andar em lugares altos. Essa declaração de fé em um Deus, que Ele vai cuidar de você. Agora, talvez você que esteja escutando essa mensagem não tenha um relacionamento com Deus. Talvez você ainda não conheça a transformação que Deus pode e quer fazer na tua vida. Talvez você ainda não tenha entregue a sua vida a Jesus. E eu quero orar para que você possa tomar uma decisão hoje de entregar a sua vida a Jesus e que em meio ao caos você possa se abraçar com Deus que vai te livrar, que vai estar contigo, que vai cuidar de você em meio a toda dor. Senhor, Deus amado e querido, eu quero te pedir em nome de Jesus, pela vida de cada uma das pessoas que estão escutando essa mensagem, que Teu Espírito Santo possa estar trazendo agora um entendimento, Senhor, da possibilidade de uma vida na Tua presença. Eu quero te pedir, Pai amado, que Tu possa estar transformando as mentes que estão sofrendo com toda essa ansiedade, com essa depressão, com esse estresse, com essa dor, com esse medo. Mostra, Senhor, que Tu és um Deus que vai nos resgatar de todo esse sofrimento e que vidas sejam realmente transformadas pela ação do Teu Espírito Santo nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te faça muito feliz. Eu quero agora te abençoar com a bênção pastoral. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sendo derramada sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre os seus negócios, sobre a sua saúde, sobre tudo que te é importante. Para que você possa compreender, perceber o quão maravilhoso é estar vivendo na presença desse Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. E se a morte me cercar,
Portanto, fique na paz de Cristo, seja corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas. Servir ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia!